Olá, sejam bem-vindas e hoje a gente vai falar sobre a nossa última deusa, se encerrando aí, fechando os 28 dias. E é óbvio, não é mesmo, que eu teria que trazer a Mãe Maria, nossa Mãe Maria, Mãe da humanidade, independentemente da sua religião, né, da sua crença, da sua fé. Eu mesma não tenho religião, mas eu tenho uma espiritualidade muito grande, muito forte, e eu estudo muito espiritualidade. Então, eu trouxe a Mãe Maria até como um entendimento para quem, assim como eu, veio aí, né, de uma família católica, fiz, né, catecismo, primeira comunhão, fui uma daquelas meninas lá que vai lá e colocar a coroa na, se eu não me engano, Nossa Senhora, não lembro, tinha 11 anos por aí, mas foi num feriado católico, numa celebração na igreja. E eu adorava, acredite, eu era apaixonada por Mãe Maria, sempre fui muito apaixonada pelos mestres, né? Depois que a gente cresce, a gente começa a questionar, e eu, como mulher, principalmente, comecei a questionar essa visão muito colocada em caixinhas, né, que algumas religiões traziam, e eu comecei a estudar outras religiões, né, outras culturas, filosofias, budismo, o Tao, principalmente, né? Então, eu comecei a visualizar algumas coisas, perceber principalmente relacionada ao machismo, à misoginia, à repressão e essa caixinha que colocam a Mãe Maria, Maria Madalena, que a gente falou ontem. Deixa eu colocar a foto dela. E isso não, as contas não fechavam, sabe? Assim como também a forma que se coloca sobre Jesus, também as contas não fechavam. Eu me recusava a ver essa figura meio apática, passiva, né? Depois que comecei a estudar, principalmente leituras mais antigas que falam sobre os essênios, que depois eu vou falar mais um pouquinho sobre eles, aí eu comecei a entender que Jesus era um grande mestre, que ele veio com uma grande missão e naturalmente ele teria que vir de uma grande mulher, né? Não tem como ser uma pessoa que traz um mestre como Jesus sem ser uma grande mestra também. Então, Maria é colocada muito numa caixinha de santa, pura, casta, virgem. Se você for estudar sobre a história dela, tem muitas interpretações e histórias que não se casam muito, né? Inclusive até sobre o que aconteceu com ela depois de toda a situação da crucificação, da ressurreição. Entende-se que ela fugiu, inclusive João levou ela até a Turquia, numa cidade chamada Efésio, e outras histórias contam que ela morreu em Jerusalém, morreu dormindo, inclusive o corpo dela e a alma é, subiram aos céus, né? Então, não acho digno falar sobre uma figura tão simbólica de uma forma tão vazia, na minha interpretação, tá, gente? De novo, não quero trazer verdade absoluta, é a minha interpretação. Então, estudando Mãe Maria, estudando depois os raios, porque ela é a grande Chorã, né? Uma das grandes mestras ascensas do raio verde, que é o raio da cura, da verdade, da proteção, da espiritualidade. Pessoas que estão relacionadas com esse raio estão sempre em prol da humanidade e da cura, junto com o arcanjo Rafael, mestre Larion, Palas Atena, enfim, justiça, né? Aí eu comecei a entender um pouco mais sobre Jesus e aí eu comecei a fazer as pazes também com esse grande mestre Jesus e com Maria Madalena, Mãe Maria e todos os mestres ascensos. Entendendo que a história de um mestre ascenso, por ser muito antiga, tem várias versões. Então aqui eu vou trazer as verdades que trouxeram nessas interpretações, né? E aí cabe a um de nós sentir se faz sentido ou não no nosso coração, mas tem fundamento aqui para autoconhecimento. E depois vocês vão entender por que que eu trouxe Mãe Maria.
Então, entendendo que o nome dela se chamava Maria, se você interpretar pela história falada em aramaico, ou Miriam em hebraico, que significa inclusive alteza. Existe aí uma interpretação de que ela era uma descendente direta de rei Davi, e que desde o início da vida dela, né, os povos de Nazaré já sabiam que viria uma mulher, né, uma menina, que seria a qualquer momento vinda com uma grande missão de trazer o Mestre Jesus, que eles chamavam de Messias. Então, Maria ficou mais conhecida. E desde muito nova, desde muito pequenininha, ela já demonstrava ser uma grande anciã no corpo de uma menina, né? Então ela era muito inteligente, muito sábia, muito madura, muito curiosa, muito estudiosa, e ela já estudava as grandes profecias, né? As escrituras sagradas, ela era muito estudiosa. Dizem que ela, quando criança, lá por volta de 12, 13 anos, ela sonhou com o anjo Gabriel e que ele falou sobre Jesus, né? Que ela teria como missão trazer Jesus e a missão seria essa missão espiritual de trazer amor, paz, bondade, iluminação espiritual. E que ela conduziria ele, né? Ou seja, ela ensinaria Mestre Jesus com muita sabedoria para a preparação da missão dele aqui na Terra. Então, ele, Jesus, sempre foi muito revolucionário. E ela também era essa figura que contestava, que questionava, inclusive desagradava algumas instituições mais patriarcais, religiosas, mais austeras. E, obviamente, ela não tinha muito simpatizante, né, sobre ela. Então, o que que significa isso? Algumas pessoas de algumas religiões, as pessoas mais empoderadas, não acreditavam que ela era essa mãe do Messias que vinha, e outros tinham certeza que era ela. Então, por ter essa profecia e por esperar-se que viria uma mulher como Mãe Maria, ela já foi desde nova colocada em templos, né, como outras meninas chamadas virgens, para que elas dedicassem a sua vida às religiões, à palavra de Deus. E foi assim que ela foi criada, né? Em algumas interpretações ela foi criada assim, ela passou a infância e a adolescência sendo preparada para viver para Deus. Em algumas outras interpretações, as pessoas mais importantes dessas instituições não acreditavam, disseram que não seria ela, e que inclusive começaram a encomendar o casamento dela. Então, naquela época, por volta de 12, 13 anos, logo depois da menina ter a sua primeira menarca, né, a primeira menstruação, ela já era é, comprometida, né? Já existia um compromisso para casamento. Então, e esse compromisso era um rito de passagem que levava aí alguns anos. Então, mas ela já era prometida para alguém. E foi aí que ela ficou prometida para José, que em algumas interpretações ele era um viúvo, era mais velho que ela. Em algumas interpretações era inclusive primo dela, né? Parente, enfim. Porque os povos eram muito unidos entre a própria família, eles se casavam. Então, ela já era essa força feminina, né? De muita espiritualidade, e eles entendiam que ela já vinha aí para preparar Jesus. Então, os povos, né, que acreditavam que ela era essa mãe do Messias, viram então que ela estava comprometida com José, mas mesmo assim esperavam que ali sairia então o grande mestre. Nesse meio tempo, aparece aí a figura de uma grande irmandade, de 4.000 homens e mulheres, que viviam mais distantes, mas ainda é, na mesma cidade de Maria, que era Nazaré. Esses povos se chamavam essênios. Eles eram grandes curadores, terapeutas, eles eram chamados de terapeutas. E eles viviam afastados, né? Eles plantavam o que comiam, eles viviam em oração, viviam em silêncio, silêncio, inclusive,
é algo que eles passavam muito, né? Depois descobriram-se alguns escritos deles, e entendia-se que eles eram como uma irmandade, como uma escola iniciática, que eles reproduziam comportamentos de muita retidão moral e muito comprometidos também com a cura. Então, depois vocês vão entender por que que eu estou falando deles, tá? Então, o que que eles faziam? Eles estudavam medicina, propriedade das pedras para curar, eles meditavam, viviam em prece, era costume viver em silêncio. Diziam que eles podiam prever o futuro, principalmente porque eles viviam em silêncio, e eles viam tudo como sagrado, então eles não se alimentavam de animais, eles se alimentavam mais do que eles plantavam. Então, o alimento era sagrado, a oração era sagrada, o silêncio era sagrado e era uma forma de comunicação com Deus, com o divino, com o sagrado. Em alguns outros lugares, como o budismo também, né, o silêncio é de ouro. Então, entende-se que os essênios eles viviam essa retidão moral, mas também essa dedicação à iluminação espiritual. E o silêncio fazia parte dessa iluminação espiritual. Eles viviam vestidos em túnicas brancas e eles costumavam ser chamados de pessoas que viviam muito com muita higiene. Então eles tomavam banho, o costume de tomar banho antes das refeições. Eles eram muito limpos, né? Eles eram interpretados como médicos, como terapeutas que buscavam na natureza a medicina para cura e viviam para caridade. Então, eles não eram apegados a nada material, tanto que eles viviam em tribos, né? E eram considerados nômades. Então, eles viviam para caridade e para cura e viviam em várias partes do Oriente Médio, principalmente. Alguns povos, então, descobrindo como eles previam o futuro, eles se aproximaram mais da cidade onde vivia Maria. Eles já estavam preparados para a vinda de Jesus, porque disseram em algumas interpretações que Jesus foi preparado por eles entre os 12 anos e os 30 anos, para a missão que ele viria realizar. Então, desde o começo, quando eles descobriram sobre Maria, eles ficaram muito próximos de Maria, dos pais, da família, né, da cidade, e eles não faziam isso, eles viviam mais distantes. E esses grandes mestres, então, eles começam a ensinar, tanto Maria quanto José a se tornarem pais de Jesus, né, quando Jesus nasce, conduzindo Jesus para essa retidão moral, para esses ensinamentos, para muito além da religião, né? Então, ensinaram todos os segredos alquímicos, todas as filosofias mais antigas, as escrituras sagradas que ninguém falava. Então, era um conhecimento de grandes mestres para essa criança que depois se tornaria esse adulto e grande mestre Jesus. E, e Maria e José eram muito incentivadores dessa maturidade, né, com grandes anciões, grandes mestres, né, que viviam para esses ensinamentos. Em algum momento, Jesus parece mais próximo de Maria, então entende-se que José pode ter sido assassinado por alguma invasão de outros povos em guerras, ou que José tenha morrido. Então, em alguns momentos, aparece mais a mãe Maria mais próxima dele em todo o seu percurso, né, em toda a sua história. E aí ele acontece, né, a crucificação, enfim, e aí não se fala mais muito sobre Maria, nem sobre Maria Madalena. A gente entendeu que Maria Madalena, então, dentro das interpretações, foi para o sul da França. Os discípulos, né, eles procuraram levar a história de Jesus adiante, então eles se afastaram, né, eles foram levar a história tanto para conseguirem estar vivos, né, para protegerem a própria vida, mas também para levar adiante a palavra de Jesus. Então, ela era essa mulher que estudava idioma, escritura, sabedorias ancestrais. E ela também ficou conhecida como aquela que faz túnicas com o seu tear. Daí entendendo que ela mesma fazia, né, esses mantos sagrados, essas túnicas. Ela era essa mulher que ontem a gente falou sobre a importância do manto, a importância de você se cobrir para você ir para dentro de você
e ouvir a sua sabedoria mais divina. Então, fala-se sobre Maria nesse sentido de grande mãe que conduziu Jesus, que ajudou Jesus a se tornar esse grande mestre, mas não se fala mais muito sobre ela. E o que se fala é muito santo, casto, puro, né? Essa visão de uma mulher que nem fez sexo, né? Nem teve filhos, não teve, entre aspas, o pecado mortal, né? Até para morrer também coloca-se ela como essa divindade, mas sem ser uma deusa, como algo que não foi colocado de uma maneira mais humana, né? Ela é quase alguém à parte na história de Jesus. Então, eu quis trazer aqui uma mulher mais humana, né? Uma mulher mais que aceitou o desafio de trazer à humanidade esse grande mestre, essa grande figura, esse grande exemplo, mas que ela também foi humana, né? Então, como que você entende que foi esse ventre que trouxe Jesus, né? Se ele era o revolucionário, como que você entende que era essa grande mestra, né? Dizem que ela ia contra os religiosos da época e falavam: como que vocês podem ter tanta riqueza e abundância de alimentação se o povo está morrendo de fome, e de doença, né, e de miséria? Então, ela era essa revolucionária. As mulheres que viviam perto de Jesus eram revolucionárias, eram mulheres muito à frente do seu tempo, como o próprio Jesus. Então, essa é a história de Mãe Maria. Tô vendo se eu esqueci alguma coisa. Não? E aí, por que que eu trouxe Mãe Maria? Para que a gente possa tomar a nossa mãe, para que a gente possa entender, a gente está fazendo aí, hoje, encerrando, 28 dias com as deusas, né? 28 dias de sagrado feminino. Ninguém melhor do que Mãe Maria para a gente entender a importância da nossa vida e de como tomar e praticar o sagrado feminino a partir do primeiro vínculo, que é a nossa própria gestação e a nossa mãe, né? Então, dentro da barriga desta senhora, nós nos tornamos quem nós somos, né? Então, é o primeiro lar, é a primeira nutrição, é a passagem para a vida, é o templo sagrado, é a fonte da vida. Então, não adianta, né? Como fazer a prática do sagrado feminino sem tomar esta mãe, sem honrar esta vida, eu não consigo ir para a minha vida com gratidão, né? Por mais que eu traga isso no olhar mais consciente de que eu preciso honrar, eu preciso respeitar, agradecer a vida, mas a gente precisa ir além, porque é o nosso inconsciente, que é 95% da gente, que conduz a nossa vida. Enquanto eu tiver questões com esta senhora, eu não consigo ir para a vida, né? Enquanto eu rejeitar a mãe, eu rejeito a vida. Quem rejeita a mãe, rejeita a vida, a saúde, o dinheiro, o receber, o merecimento, a vida fica travada. Tudo isso a gente vai falar um pouquinho resumidamente. Mas o que eu quis trazer a primeira relação da nossa vida é com a nossa mãe. E existe um movimento de amor interrompido, né? Seja pelo motivo que for. Se existe com você e existiu comigo, né? Por muito tempo eu achava que minha mãe não me amava. E por muito tempo isso travou muito a minha vida, né? A gente às vezes quer se tornar mãe da mãe, cuidar da mãe, está fora do nosso lugar de força e está fora do lugar de vida, impede que eu vá para a vida. E isso faz com que a minha vida fique travada, onde eu me sinta errada, onde eu me sinta nunca boa o suficiente. A primeira relação é com ela. E se eu sinto tudo isso com ela, eu sinto isso com a vida. Então dizem, né, que o sucesso tem a cara da mãe, que a forma que eu olho e trato a minha mãe é a forma que a vida me trata e a vida me olha. Então, essa reciprocidade com a minha mãe é a reciprocidade com a vida. Então, é importante a gente aprender a tomar a vida, e é um aprendizado que vai ser diário e para a vida inteira. E eu quis trazer aqui práticas para a gente colocar isso, né, no dia a dia
e tornar isso mais leve e mais fácil, porque não é fácil, né? Só quem teve uma relação conturbada, difícil, tóxica, às vezes, muitas vezes abusiva, agressiva, violenta, enfim, ou essa mãe não estava ausente, né, não estava presente emocionalmente, ou ela estava ausente mesmo fisicamente, ela faleceu, seja pelo motivo que for, o importante é olhar esta figura como uma mulher bem comum, né? E aprender a separar essa visão dessa mulher da função mãe. Só assim eu começo a fazer uma tomada de vida, né? Então, tomar a mãe não é beber a água, a fonte, enfim, somente, né? Como muitas pessoas falam na constelação familiar. Tomar, eu preciso ir lá na fonte e pegar a vida e fazer algo de bom com esta vida. Tomar significa eu deixar de me sentir uma menina que preciso ser conduzida inconscientemente, claro. Parar de cobrar dos outros o que eu esperava da minha mãe, o que eu exigia dela. Inconscientemente a gente faz isso porque lembra, o primeiro vínculo é ela e se reflete nos outros vínculos. Então, se eu sou essa que cobro, exijo, espero, é, ainda fico esperando que ela faça algo, cobrando dela, ou exigindo, ou julgando, criticando, seja lá o que for, essa relação com a minha mãe, essa será a minha conduta para a vida. E isso pode fazer com que eu nunca me fortaleça, que eu sempre me sinta fraca. Ainda mais se eu falar que ela é uma fraca, né? Aí que eu vou me sentir fraca. Tudo que eu julgo da minha mãe, eu acabo repetindo. Então, a forma como que eu vou tomar a vida e me sentir forte se eu acho ela fraca, né? Não faz sentido. Então, eu preciso ressignificar e não retraumatizar a minha relação com ela. E é claro que quanto mais madura a gente se tornar, mais a gente vai adultecendo, amadurecendo, e parando de se sentir uma menina, uma criança que precisa ser conduzida. Tem muitas relações com a procrastinação que está relacionado com a minha criança interior, onde eu me sinto ainda uma menina e por isso eu não realizo, não me sinto pronta para ir para a vida, né? Isso tudo é inconsciente, tá? Mas é importante trazer aqui, mais uma vez, né, de forma a enfatizar a importância de sagrado feminino, o meu feminino, começa com a primeira figura feminina, que é a minha mãe. Então, olhe para sua mãe, não como uma santa, né? Como a gente aprende a olhar para a Mãe Maria como uma santa, e sim como uma mulher que, assim como eu, como você, sente raiva, tem depressão, tem tristeza, tem dor, tem sofrimento, tem medo, tem tudo, né, que um ser humano consegue sentir. E quanto mais humana a gente perceber essa vida, mais a gente também se torna mais verdadeira com a nossa própria vida. Então, se você puder sentir gratidão pela vida, né, e entender que isso foi suficiente, ou seja, ela te deu o mais importante, que é a vida, né, ela disse sim para a sua vida, e faça algo de muito bom com a sua vida, vá viver sua vida. Quanto mais eu vivo minha vida, mais eu curo minha mãe. Quanto mais eu faço meu dinheiro acontecer, mais eu cuido da minha mãe dentro de mim, né? Curo minha mãe dentro de mim. Então, quanto mais eu me cuido, mais eu cuido dessa menina, dessa criança que não sentiu o amor da mãe. Entende a diferença? Então, resumo, e o resumo, eu nem quis falar muito sobre Mãe Maria, porque, volto a dizer, né, é uma figura muito emblemática, mas muito complexa também. Mas eu quis trazer o que que ela veio ensinar sobre amor inabalável, incondicional, sobre a fé, a sabedoria, o compromisso com essa missão muito além do que a gente pode imaginar. Ela também é essa grande mestra ascensa do quinto raio, raio verde, que é a cura, proteção e verdade divina, para quem gosta, né, de conhecer mais sobre os mestres ascensos. E aí eu quis colocar um resuminho de como tomar a mãe e sair de emaranhados deste primeiro amor, que a gente chama de movimento de amor interrompido, né? Que é essa forma de separação que eu possa ter tido com a minha mãe, seja porque ela faleceu, ou porque ela era ausente, ou porque foi um relacionamento muito conturbado, muito difícil.
Então, de que forma, né, sair desses emaranhados e tomar verdadeiramente a vida? Aceitando a vida que veio da forma que veio. Então, se for difícil para você, se for muito complicado, faça terapia. Eu faço terapia ainda, né? Eu faço terapia há 10 anos praticamente. Então, eu ainda tomo o amor da minha mãe. Claro que a minha relação com a minha mãe hoje em dia é maravilhosa, mas ela foi muito conturbada, ela foi muito difícil. É quase impossível. Jamais imaginaria estar bem com a minha mãe em algum momento da minha vida, né? Então, Fia, se eu conseguir, tu consegue. Então, aceitando a vida que veio da forma que veio, aceitando esta vida, foi do jeito que foi. Ficar indo lá no passado não vai adiantar, porque a gente não consegue fazer isso, né? E ficar reclamando, cobrando, culpando também é perda de tempo. Nada disso vai resolver. Coloquei aqui como segundo, né? É suficiente. Essa frasezinha é suficiente, ela é uma frase sistêmica. Na constelação familiar, a gente entende que existem leis, né? E que relacionamentos interpessoais são equilíbrios de troca. Então, eu dou um pouquinho, eu recebo um pouquinho. Eu dou e recebo, ou eu dou e tomo. Se a minha primeira relação com a minha mãe, né, com esta senhora, foi uma relação conturbada e que eu ainda inconscientemente cobro, exijo, espero algo dela, eu vou levar isso para a minha vida. E aí nunca nada vai ser bom o suficiente. Então, o trabalho que eu trabalho não é bom o suficiente. As pessoas que eu convivo não são boas o suficiente. O marido, a esposa não são, os amigos não são. Nada nunca é bom o suficiente. Eu sempre estou lá querendo mais, exigindo mais, cobrando mais, esperando mais. Então, falei um pouquinho sobre o dinheiro, a saúde e a vida, né? Quem rejeita a mãe, rejeita a vida. Quem se sente vítima, né, desta mãe, eu não estou falando sobre a sua dor, estou falando da forma que você se sente, e é importante tudo que a gente sente, a gente fazer uma gestão emocional. E nessa gestão emocional, eu preciso curar dentro de mim esta dor, porque senão eu vou sempre me sentir nessas expectativas da minha criança, que falava, minha mãe não me ama, minha mãe é isso, minha mãe é aquilo, e aí eu vou me sentir assim para o resto da minha vida. Então, eu vou me sentir sempre vítima de tudo e de todos, né? Sempre cobrando, exigindo e pedindo atenção, amor e cuidados. Ou esperando que alguém me conduza como se eu fosse uma menina, como se eu fosse uma criança. E isso trava a nossa vida. Então, tudo que faltou, procure se dar todos os dias, né? E aí eu coloquei. É um exercício para a vida inteira. É um exercício de fazer todo dia, o tempo inteiro. Então, como que eu seria se eu fosse mãe de alguém, né? Meus filhos são grandes, mas como que a gente é quando os filhos são pequenos? A gente escolhe a melhor alimentação. Então, se dê a melhor alimentação, né? Não vai enfiar um Big Mac na sua vida todos os dias. O que que você faz da sua alimentação? Como que você faz a sua alimentação, né? Alguém faz a sua alimentação? Você espera isso de alguém? Como que você é com a sua própria alimentação? Faz um almocinho gostosinho para você no final de semana. Faça alguma coisa por você, né? Experimente fazer isso todo dia, alguma coisa baseada na nutrição, na alimentação, porque isso está relacionado com a minha mãe. Mas aí eu coloquei mental, emocional, espiritual e físico, porque os alimentos também são nesses níveis, né? Não só no nível de você engolir a comida, né? De você se nutrir fisicamente falando. Procure se elogiar, conversar com a sua criança de forma muito amorosa. Todo mundo tem uma criança interior, eu também tenho. Como que a gente conversa com a nossa criança? Quando que a gente percebe que a gente está agindo, fazendo, falando de forma imatura, né? Então a gente tem que sentar aí um minutinho, conversar com a nossa criança e explicar como se a gente estivesse realmente falando com a nossa criança interior. Isso funciona muito, tá? Procura se elogiar, procura se incentivar, né, nos desafios. Fala, você consegue, você pode, você faz. Igual a gente faz, né, com as pessoas que a gente mais ama, a gente precisa fazer esse movimento com a nossa criança interior. E movimentar a vida. Se a vida está travada, é porque está faltando essa movimentação de você acreditar que você é merecedora do sucesso, do dinheiro, da saúde, do seu trabalho vindo do seu verdadeiro servir, né? Primeiro servir nosso é a gestação da nossa mãe. Se eu estou lá ainda, né, dando 2 estrelas na avaliação,
isso vai fazer com que eu fique com a vida travada, porque se eu não concordo com quem me serviu, com esta senhora, eu não concordo também com o meu servir. Então, inconscientemente, pode ser que eu esteja travando o meu servir. Entende? Tudo isso é inconsciente, são os emaranhados que a gente fala. E sentindo uma profunda gratidão pela vida. Quando você vai transcendendo aí, igual as couraças, né? Tirando as couraças, as camadas de cebola, você vai começando a sentir menos peso, menos raiva, menos dor. Isso vai fazendo com que a gente vá para o movimento da né? Mais vida, mais saúde, mais alegria, mais dinheiro, mais gratidão. E a profunda gratidão é o melhor alimento para a vida, né? A profunda gratidão vai trazendo cada vez mais esse destrave. Se a vida está travada, observa tudo isso que eu falei, e como destravar, vá para a vida. Agradeça a vida. Faça o mínimo, né? Comece com um mais um, dois mais dois. E aí, com o tempo, você vai aumentando os teus degraus, né, de evolução e aumentando também essa profunda gratidão pela vida. Amoras, é isso. Eu encerro então por aqui as nossas deusas com a nossa grande mãe. Deixa eu botar de novo ela. E Mestre Jesus, por que não? A gente trazer esse amor mais, né? Menos terreno e mais espiritual, né? Quando a gente vai para esse amor mais espiritual, a gente começa a sentir um pouquinho do que eles vieram trazer. Então, invoque a presença de Mãe Maria, de Mestre Jesus, de todas as deusas que a gente falou aí nos 28 dias, e que essa verdadeira esse verdadeiro amor altruísta e amor universal contagie você, né? E ilumine você, sua mãe, seu pai, sua família, seus irmãos, seus filhos, as pessoas que você ama, e que a gente possa se tornar aí um ser humano melhor, uma pessoa melhor a cada dia. É isso. Eu amei, eu quero agradecer do fundo do meu coração. Foi um aprendizado também para mim, foi uma verdadeira bênção estar todo dia conectada com esse amor mais da fonte, né? Com esse amor universal. E falar das deusas é muito, muito grandioso. Não tem palavra que defina. Mas a gratidão, de repente, seja uma boa palavra para encerrar por aqui. Um beijo, até a próxima.